Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos a mais um Papo com Anjo, esse programa aqui na Jovem Pan. Papo com Anjo, Papo com Anjo, ou Papo com Anjo aqui, ou Anjo ali. Aqui que eu vou já mostrar quem é esse anjo hoje. Mas, cara, vocês fiquem aí sentadinhos que vocês vão ter uma aula. Hoje é um podcast, é um programa muito especial. O cara que tá aqui, ele é psiquiatra. Ele escreveu mais de 30 livros, vendeu sei lá quantas milhões de cópias. O homem é uma lenda viva. Já ensinou e ajudou milhares de pessoas. Só agora, no último final de semana, ele botou 8.000 pessoas em um teatro, em um auditório, para desenvolvimento pessoal dessas pessoas, num método incrível que ele tem há anos. Mas, gente, esse homem é um desenvolvedor de pessoas, mas além disso, é investidor também de startups e é um cara que cria filhos fortes, empreendedores. Também, assim como eu. Senhoras e senhores, graças a Deus, finalmente, num Papo com o Anjo, Roberto Chiniachik. Prazer, João. Bom demais ter você. Pessoal, João Kepler. O João, só para vocês saberem se é alguém que eu valorizo ou não, ele é o mentor dos meus filhos. Ricardo Chiniachik, quando tá precisando tomar uma decisão, aí ele já fala, pai, já falei com o João. Ou seja, o sujeito que ajuda um filho da gente, putz, é muito bom isso, né? Irmão da gente. Muito bacana. E você, né, ultimamente tem me dado grandes conselhos, né? Grandes orientações. Vamos começar por isso, né? Você tem um livro que é Eu Mentor, né? Como é o nome dele? O Mentor. O Mentor, né? Porque você é um mentor de muita gente. Muitos empresários, muita gente famosa, né? Você é um atleta, você é um pioneiro nesse segmento no Brasil de longa. Eu me lembro, cara, anos, sei lá, 2000 e bolinha, eu sentado lá no palco e você dando aquelas aulas incríveis, né? Você já atuava com isso. Quantos anos e o que é ser mentor de tanta gente? Você sabia que dos títulos que eu tenho, né? O que eu mais gosto é mentor dos mentores, né? Mentor dos mentores. É tão interessante, assim, a gente ver gente, né? Assim, esses dias eu tava tem uma live lá, o Benchimol falando, pô, Roberto, você me influenciou e... Benchimol da XP, tá, gente? Então, muita gente. Eu adoro isso, né? Assim, tem dois períodos na vida da gente. O primeiro é quando você vibra com uma vitória sua. Depois é quando você vibra com a vitória das pessoas, especialmente dos filhos, né? Então, esses dias o Ricardo fez um exit de uma empresa, você ajudou muito ele, e a gente fala, pô, que legal, né? Então, hoje é muito mais vibrar É uma energia na vida dos outros, né, cara? E ser mentor é isso? É você vibrar o sucesso dos outros e conviver também com o fracasso alheio, né? Porque muitas vezes o cara te pede uma ajuda diante de um problema, né? A chave da história... Há um tempo atrás, um jornalista da Veja chegou e falou assim, Roberto, há tanto tempo você faz sucesso, né? Qual você acha que é a razão? Aí eu mandei meu currículo, né? Médico, psiquiatra, MBA na USP, doutor em administração pela USP. Aí eu falei, eu acho que é isso. Ele falou, eu também acho. Então, mentor, a primeira coisa de um mentor, ele precisa estar aonde você quer um dia chegar. Isso está na Bíblia. Quando um cego conduz outro cego, os dois vão pro abismo. Então, para ser um mentor, você tem você tem que ter feito, porque você sabe, né, João, a vida tem muitas armadilhas, muitas ciladas, e quando a gente olha a montanha, às vezes ela parece grande, mas às vezes ela parece mais fácil do que Depende da perspectiva, né? E a gente tem que ter essa noção. Então, tem que estudar muito,
tem que ter comido grama, tem que ter ido para as batalhas, tem que ter errado, né? Em medicina eu era cirurgião, a gente fala assim, não opere com alguém que não fez uma besteira, porque o sujeito fica muito arrogante e de repente vai fazer com você. Então é fundamental alguém que tenha errado. E amanhã eu prometo te ligar, porque eu estou vivendo uma situação numa startup e você, assim, eu acertei 100%, né? Que Olivia, todas. Agora eu estou pela primeira vez enfrentando uma startup que está engasgando. Esse papo é comigo, esse papo me interessa. Então você fala assim, pô, peraí, como é que você faz? Então é legal alguém que tenha errado, que tenha... Por quê? Porque essa pessoa, ela tem uma noção. E a outra coisa é importante, então, a gente tem Editora Gente, a gente tem Gente Lab, Instituto Gente. Tem que entender de negócio. De negócio. Olha, mesmo para dar um conselho, assim, caso num caso, você tem que entender de negócio. Caso ou não caso, né? É questão pessoal, hein? Tem que entender de negócio, porque de certa forma o casamento tem é um selo, né? Uma aliança, né? Que envolve finanças também, e precisa entender um pouco disso. Não adianta você querer aprender surf com um professor que nunca surfou, né? Só tem a teoria lá e tal, e não dá, é isso que você está falando. O mentor tem que ter experiência, tem que ter feito. De todos esses negócios que você falou, porque para quem não sabe, o Roberto, ele também tem uma editora de livros, né? Que é a Editora Gente, que é a Roseli, nossa querida Roseli Boschini, que pilota lá a Editora Gente, mas você tem um trabalho incrível lá na editora, de ter construído esse trabalho todo ao longo de anos. Mas de tudo que você tem, de tudo que você já fez na vida, até hoje, tirando a Índia, que eu sei que você passa 30 dias lá, meditando. Tirando isso, o que mais te dá prazer na vida? O que te dá prazer? A próxima montanha. Uau. A próxima montanha. Perguntaram pro David Bowie o que é o sucesso. E o David Bowie falou assim: o sucesso é uma percepção dos fãs, porque a gente sempre está na próxima montanha. Então, por exemplo, eu estava falando com a Grazi, tô falando, a gente fez um evento gigantesco, mentoria, tudo. Eu estou preparando para entregar em março o próximo livro. Ou seja, legal, curtir. E no esporte a gente fala, uma vitória, uma derrota tem que virar passado em 24 horas no máximo. No caso do pessoal que vai para jogar a Copa, tem que virar passado em 8 horas, tem que dormir e acabou já. E muita gente fica muito tempo remoendo derrota e muito tempo comemorando vitória. E para mim é sempre a próxima montanha. Mas você tocou num ponto muito importante, né? Recentemente tivemos uma questão política, né? Teve uma situação política no Brasil e, poxa, muita gente perdeu, muita gente ganhou, né? Porque votou, cada um tem o seu preferido. Mas quem perdeu fica num luto e fica numa revolta, né? E existe alguma forma, algo que possa ser dito para essa pessoa virar essa página? Se há alguma coisa útil para que ela possa entender que vira a página? João, hoje o Brasil, o mundo, eu trabalho no mundo inteiro, o mundo vive um drama psicológico. Quais são os 4 distúrbios psicológicos? Angústia, a população está angustiada, depressão, exaustão e irritação. Vamos pegar a depressão. O que é depressão? É o sujeito olhar para o passado. O tempo todo no passado. Ele fica no passado. Então, o sujeito que tem depressão, ele olha para baixo e fica remoendo o passado. Nós vamos ter uma onda de milhões de pessoas depressivas. Por quê? Porque é a nossa vida, né? Você e eu, a gente é super... Pessoal, a gente é super amigo. Não é que a gente é amigo, a gente é super amigo. Então eu tô aqui conversando com o meu amigo. Nem sabe que tem câmera aqui. É mesmo, tem câmera? Qual que é pra eu olhar? Mas o que é depressão? A depressão é remoer passado. Quando a gente tem muita gente remoendo o passado, vem depressão. E aí, já falo, qual que é o tratamento para depressão? Um tempo atrás, um amigo do coração me ligou e ele falou: Roberto, você tem um minuto para falar? Eu falei: tenho. Ele falou assim: puta, cara, te liguei para dizer que eu vou me matar.
esse final de semana. Tem data? Eu vou me matar esse final de semana. Ou seja, o cara ia se matar. Aí eu segurei, né? Computador trabalhando, né? Aí eu falei assim, e como que você acha que as suas netas vão se sentir ao lembrar que o vô se matou, mesmo tendo elas como neta? Aí elas falaram, aí ele respondeu, falou, ô China, você é um filho da puta, eu não posso nem me matar em paz. Falei, cara, você não me ligou achando que eu ia deixar você se matar. E aí a gente começou a falar das netas dela, estratégia. Você mudou o chip na hora, né? Exato. Virou... Quando a pessoa não se sente amada, ela fica depressiva. Qual que é o tratamento para você que está vivendo uma depressão? Se liga nas pessoas que te amam. E aí você vai se sentir importante. E quando você se sentir importante, você vai ver que você tem muita coisa para construir. Pra frente, né? E aí você olha para frente. Sempre que você remoer o passado, você não está se sentindo amado, e você não está amando, e você não se sente forte para ir para um próximo projeto. É assim que você tem que conversar. Agora, Roberto, estou muito depressivo. Vai para um psiquiatra, porque pode ser que você esteja precisando de remédio. No mínimo, você vai precisar do 5-HTP e do triptófano, porque teu cérebro está cansado. Assim como... Mas não vou prescrever aqui no claro programa. Assim como, né, você, a ansiedade vive no futuro, né? Só que vive no futuro a partir da baixa autoestima. Vê, nós vivemos no futuro, sim, nós claro. estamos investindo, só que a gente sabe o nosso poder, nós sabemos o nosso poder, então a gente está construindo, estou arrumando emprego, estou ajudando aqui, estou resolvendo esse problema. Só que a angústia é você viver no futuro com uma baixa autoestima. Então, duas coisas, fica no aqui e agora e trabalha a tua autoestima, porque é o seguinte, o futuro a Deus pertence, a minha mãe dizia isso, a sua também dizia, o futuro a Deus pertence, mas a gente tem força. E tem uma ideia, eu tenho uma assistente chamada Marina Paduim, e a Marina falou um negócio muito lindo. Tem uma frase que todo mundo fala que é do Nicholson, um jogador de golfe, sorte é quando a oportunidade te encontra preparada. E eu vou falar o que a Mariana fala. É totalmente mentira essa frase. É totalmente mentira. Sorte é quando a oportunidade te encontra querendo ser alguém na vida. Quando eu montei a Editora Gente, eu não tinha nada, nenhum conhecimento. Eu duvido que quando você e como é o nome do seu sócio? Jaguir? Não, lá atrás, o primeiro, o da família. Não, o da família Schurman, o Pierre. O Pierre. Quando vocês dois montaram a Bossa Nova, eu aposto $100 mil que vocês não estavam preparados. Claro. Mas eu conheço o Pierre, mas vocês queriam ser alguém na vida, vocês queriam transformar o Brasil, vocês queriam criar uma nova mentalidade. A gente nunca está preparado. Mas se você quiser ser alguém, você corre atrás e você se prepara. Existe você falou aí da Marina, né? E ela te trouxe um insight poderoso, mas é porque você tem uma boa escutatória também. Verdade. Você, além de ser um poderoso orador e com muita sabedoria, você escuta muito. E eu observo isso demais nesse nosso relacionamento, como você escuta e observa. Você observa muito, né? Para poder... E com isso você é muito mais assertivo. E eu vejo muitos jovens, muitas pessoas não querem ouvir, Roberto. Não tem paciência. E aí não ouve, quer falar mais do que ouve, não tem escutatória, não é coachable. Né? Não é coachable. E termina criando, né? Agora, eu tenho falado... Tem muita gente que me procura, né? E eu falo para eles. Então, quando você estiver com o Johnny... 3 dicas. Quando você tiver com um mentor do nível desse meu amigo, 3 coisas. Primeiro, não seja chato. Gente, como é chato, gente chata. Então, por exemplo, a gente termina uma palestra, chega um sujeito pra gente e deve fazer... Não vai tirar uma foto comigo? Cara, como é que você quer que eu coloque um rosto legal e depois você me dá um soco desse? Então, primeira coisa, não seja chato, porque o mundo tem muitas opções. O mundo tem muitas opções. Então, você é um médico. Se você não for o gênio,
Cara, você ser chato, os caras vão embora. Ninguém volta. Não faz volta. uma vez e não volta mais. A segunda besteira que você faz quando você tiver com o mentor, não fale. Então tem gente que chega, Roberto, eu queria que você me ajudasse a publicar o livro. O cara fica 15 minutos falando. Eu vou inevitavelmente dar o telefone de alguém. Pra ele se virar. Porque o cara fala muito. O terceiro, quando você tiver com um mentor legal, faça a pergunta, escuta a resposta, implementa. Por quê? Vou falar em seu nome. Porque o João, ele vai te ensinar a lição 1, 2, 3, 4, 29, 57. Mas ele vai odiar ficar te ensinando a lição número 1 ano inteiro. Então, é fundamental a gente aprender, gente. É fundamental a gente aprender. Que é uma coisa assim, hoje eu invisto na Índia, eu invisto em health na China. Você fala, como? Porque você está conversando, você está vendo as oportunidades aparecem para quem aparece para ela e para quem ouve, né? Você tem que escutar. Você tem que estar ali no ambiente ouvindo, né? Para poder entender as oportunidades e na hora certa você faz as suas colocações e vai ser ouvido também, porque é uma troca, né? Quando duas pessoas inteligentes se encontram, a gente troca, né? Uma vez o Ricardo, que você conhece bem, chegou e falou assim, pai, por que quando nas reuniões você fica quieto? Você nunca fala nada. Eu falo, filho, eu cobro muito caro para falar. Eu não vou gastar minha conversa num jantar, num almoço. Eu sou um profissional, mas as pessoas, elas precisam mostrar que sabe. E uma coisa, geralmente quem quer ensinar mostra que não sabe. E geralmente quem pergunta mostra que sabe. Quem sabe mesmo não diz que sabe, né? Quem tem mesmo não mostra que tem, né? Não tem essa história? Então isso é uma lição para a vida, né? E a gente tem que viver isso. O que você sente? Porque o que a gente está falando aqui é sobre aprender, é ser mais do que um empreendedor, é ser um aprendedor, né? É de aprendizado o tempo todo, constante, lifelong learning. Você está o tempo todo aprendendo. Em busca da próxima montanha, como você colocou, você precisa estar assimilando e aprendendo coisas novas o tempo todo, né? Eu ainda vejo você se surpreendendo com coisas que você nunca tinha feito. Eu vou te dar um exemplo. Um dia desse a gente se encontrou em Pernambuco, numa praia, e você estava ali pela primeira vez num ambiente que você nunca tinha ido, né? E aquilo realmente para você foi muito bom, muito, muito bacana. E eu vejo que as pessoas não se abrem para o novo. Às vezes que as pessoas não querem ver coisas novas porque já está ali acostumado fazendo aquele by the book ali. Isso aconteceu com você. Sempre. Isso aconteceu com você. Porque você se fecha dentro dessa sabedoria, dentro do teu mundo. Como é que faz pra gente poder... Porque hoje eu já vejo você muito mais aberto. Isso. Porque a sua mente expandiu para algumas coisas. Eu nunca fui um sujeito de network. A Roseli, que você conhece, que é a rainha. Ela é rainha. A rainha do network, né? Eu quero falar com o ministro, falar com a Roseli, que ela conhece. Eu tinha uma frase, eu falava assim, porque eu sempre fui muito tímido, eu sou um cara tímido, eu sou um cara introvertido. Então eu falava, a Roseli, ô Beto, você precisa ir no jantar. Eu falava assim, eu vou fazer mais um doutorado, eu vou estudar, vou escrever um best-seller e esses caras vão me procurar. E sempre foi assim. Só que, gente, o mundo mudou, o network é fundamental, não é mais assim. É interessante, né? Assim, eu passei num evento agora e você tem uma bilionária. Ô, Xenia Chique, sabe assim? Por quê? São pessoas que me procuraram. Agora precisa ter uma outra dinâmica. Precisa de uma dinâmica, você precisa também ouvir os jovens também. Sim. Ouvir a nova geração, as novas gerações, porque elas estão sempre trazendo o next step, né? O que você pode... Deixa eu fazer um comentário para a turma. Comente que aqui o programa é seu, viu? Legal. É o seguinte, todo mundo tem a agenda lotada. Todo mundo, tá? Com todo respeito, o servente de pedreiro tem agenda lotada, o presidente da República tem agenda lotada. Todo mundo tem... Qual que é a diferença? A diferença é quais as coisas que você faz na sua agenda. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, seria legal você fazer tal coisa. Eu falo assim, Roberto, eu não tenho tempo. Você não tem tempo fazendo o quê? Ficando 3 horas no Instagram, ficando reclamando da vida.
é fundamental para você aprender, para a gente aprender, você deixar de fazer coisas que você faz e você fazer coisas que você não é bom. Então, há uns X anos, eu percebi que a gente ia entrar no mundo de inovação. Falei, eu preciso ir para o Vale do Silício. Então, você sabe, eu fui direto para o Vale do Silício. Então, e cheguei lá, virei mentor de um monte de startupeiros lá. Então eu tive que deixar. Muita gente fala: pera, você foi pro Vale do Silício, você arrumou 3 meses. Eu tive que deixar de fazer coisas que eu fazia. Qual que é a desgraça? Gente de todas as idades tem muita dificuldade de deixar de fazer o que eles fazem. E aí você não aprende, você não tem tempo, né? Você não se abre para um aprendizado, né? Porque muitas vezes, né, a gente pensa que sabe tudo. Às vezes existe essa cilada, né? Da pessoa que sabe muito achar que já sabe tudo. E não quer se abrir para o novo. Agora, tem medicina, eu sou médico, né? Em medicina tem médico ruim e médico bom. E o que é o médico ruim? Ele trata 100 eczemas e ele cura 10. E ele fica com esses 10. O que é o médico bom? Ele trata 100 eczemas, ele cura 95 e ele se pergunta, por que eu não curei aqueles 5? Então, para mim, esse é meu pensamento. Sempre eu fico assim, putz, como que eu não ajudei aquele cara? Como eu não olho muito pro que deu certo, porque eu não aprendo. Eu aprendo quando eu penso assim, como que eu ajudo aquele cara que eu não consegui ajudar? E aí o nosso enfoque muda muito. Né? Mas você continua com essa sensação hoje? Total. Depois de muitos anos de experiência e de sucesso? Você continua querendo, genuinamente, querendo o sucesso das pessoas? Total. Pra mim, o meu sucesso não tem mais graça. Exato. Sabe assim, eu ganhei mais X ou menos X. Esses dias eu tô levando os meus filhos, semana que vem, lá no meu family office para explicar todos os investimentos, né? Mas se alguém perguntar quanto que você tem, eu não sei quanto que eu tenho, porque isso não me interessa, não tem muita graça, assim. Para mim tem graça, assim, do número de pessoas que eu ajudo. Ou seja, tem graça para você saber que 8.000 pessoas foram impactadas. Exato. Com aquilo que você, com a mensagem que você tinha que passar para eles, né? E é engraçado, assim, né? Para mim, o meu cérebro sempre fica assim, como que eu ajudo a pessoa a isso? Como que eu ajudo a pessoa a isso? E é uma coisa que eu sempre falo para minha turma lá da mentoria. Quando alguma coisa não está funcionando, a gente tem 2 opções, ou desistir ou arrumar. E o meu cérebro sempre fica assim, como que eu faço isso dar certo? Como que eu faço isso dar certo? A gente está começando uma mentoria nova. E eu quero falar sobre isso, assim, como é que as pessoas conseguem se conectar com essas mentorias, né? Como é que conseguem acessar isso? Legal, o jeito mais fácil hoje é ir lá no meu Instagram e falar, Roberto, eu quero ir na minha mentoria, na sua mentoria, R Chiniachik. Então vai lá no Instagram, é o mais objetivo direto, tá, pessoal? Para não complicar. Mas o cérebro da gente, então se você pegar você, fala assim, por que eu saí daquela bossa nova e começou para essa bossa nova que tem banco, né? Porque esse cara não para. Vocês são caras aqui, contarei as fofocas e a verdade. O João não para. Então a gente foi num evento dele, banco. Cacete. Aliás, esse mesmo evento vai ter em março de 2023. Você já tá bucado, já tá convocado para explicar para as pessoas. Eu quero explicar para os empreendedores, até vou negociar com você o tema. Eu quero que você ajude esses empreendedores que só ficam pensando no futuro. Tem que pensar no futuro, mas tem que fazer várias coisas, né? Lógico. Então, como estruturar a sua mentalidade. A esperança não é uma boa estratégia, gente. A esperança não é uma boa estratégia. Ter a estratégia de trabalhar é uma boa estratégia. Mas, vê, eu como psiquiatra vou desvendar a mente do João. Vê, o João tá lá olhando a bossa nova. Vamos pegar uma das empresas dele. Tá. Aí uma coisa, putz, mas os caras não estão conseguindo pagar, não estão conseguindo investir. Putz, como que eu faço isso funcionar? Resolvendo o problema. Como que eu faço isso funcionar?
Aí o sujeito começa a conversar. Aí fala, putz, eu podia fazer um carnê do baú da felicidade. Putz, não vai funcionar. Eu posso fazer... Até que chega um banco. Então, sempre a cabeça da gente, quando tem um problema... Primeiro, a gente não tem que desesperar. Mas o cérebro fica assim, como que eu faço isso funcionar? Se ele for treinado, né? Tem que fazer. Não é... Se ele for treinado. 99% das pessoas desesperam, arrumam um culpado, começam a brigar. E 1% fica. Como é que eu faço esse negócio funcionar? Então, cara, mas... e o que você está me falando me remete muito à história do se conhecer, né? Do autoconhecimento. Então eu vejo muito que os empreendedores brasileiros, eles não se preocupam muito com essa história de se conhecer, se preocupam muito com o seu propósito de vida e encontrar o propósito, beleza, é importante, até porque para você saber o que você está fazendo, o impacto na vida das pessoas. Muitas vezes o propósito é isso, mas não se conhece. São travados, têm problemas anteriores, familiares, travas psicológicas, né? E isso atrapalha o business dele, atrapalha o negócio dele. Vê, a maior parte da população passou por traumas. Então o que é o trauma? O pai, por exemplo, o Roberto Chiniachique, meu pai brigava com a minha mãe. Então, quantas noites eu acordava, eles estavam brigando. Quando o cérebro da criança toma aqueles gritos, ele fica... Aí a amígdala, então, Roberto, meu pai brigava, minha mãe tinha doença, eu ficava em estado de choque. Roberto, meu pai saiu de casa e a gente não tinha que comer. Então, estado de choque. Então, uma da parte do cérebro chama amígdala, e a amígdala fica em estado de sobrevivência. Então, muitas vezes a pessoa está indo, por exemplo, vai para Bahamas, chega lá, ela começa, vai acontecer uma desgraça, vai começar uma desgraça. E a pessoa reage a isso. Então, quais são os 3 pensamentos neuróticos de uma pessoa que foi traumatizada, que passou por um trauma? Vê, eu não estou nem falando da menina que o pai abusou. Sim, não, estou falando casos mais leves. Mais leves. Vê, ficam 3 pensamentos. Então, o primeiro pensamento, vai dar merda. Negativo, né? Então, mas é um pensamento assim então o sujeito vai montar uma startup ou vai investir, ele fica, vai dar merda. E aí ele não fala assim, peraí, tanta gente investe, tanta gente tem bom retorno, vou estudar, vou pesquisar. Então fica aquele pensamento. Outro pensamento da pessoa é assim, vai dar merda com alguém que eu amo. Então, por exemplo, às vezes uma mulher vai começar uma carreira profissional e aí ela fica, mas meu filho vai ficar problemático, minha filha vai ficar depressiva. E o terceiro, alguém vai me trair. Na minha visão como psiquiatra, 90% da população não avança na carreira, não vai pro amor da vida dela, porque fica a amígdala fica trabalhando negativamente, dando mensagens erradas. E é por isso que é muito importante. E muita gente quebra porque começa a gerar conflito interno com os sócios. Né? Por exemplo, tem gente que fica o tempo todo, fulano vai me trair, fulano vai me sacanear, você nunca sentou numa reunião com o espírito aberto com o teu sócio. Fica sempre aquela, você vai sacanear, né? Você vai sacanear, e ninguém trabalha, né? Bom, eu queria, indo pro final aqui desse nosso papo, uma pena, mas eu queria saber qual é a sua próxima montanha, além do livro. Assim, você acha que vai ter essa garra, essa vontade de trabalhar durante mais quantos anos? Ô João, como tá na Bíblia, um dia de cada vez. O que eu sei, eu sei que eu estou reorganizando os meus treinamentos. O ano que vem a gente vai ter Por quê, né? As pessoas, por quê? Porque mudou. Antigamente, há 2 anos atrás, antes da pandemia, o desenvolvimento pessoal, ele era muito light. Hoje ele tem que ser profundo. Eu vejo que o meu treino como psiquiatra em um hospital psiquiátrico, o meu treino com depressivos, esquizofrênicos, suicidas, estão sendo importantes. A gente vai ter que ser mais forte. Entendi. Não vai adiantar frases motivacionais. Então eu estou reorganizando esses treinamentos
Tem livro novo e mais startups. Tem mais startups. Que vão vir por aí, que a gente vai investir juntos. Sempre, parceiro. Olha, obrigado, João. Deixa eu te falar uma coisa. Você já deu muitas dicas, falou várias coisas. Eu queria que você tirasse aí da sua cacholinha uma lição de vida. Pode ser sua, pode ser de alguém que você já viu. Uma lição de vida, uma dica poderosa pra gente deixar pra eles aqui como um recado final. Dá um jeito de ser feliz. Dá tempo de contar uma história? Tem uma história que eu aprendi na Índia. Diz que o sujeito estava caindo num barranco, né? E ele segurando assim nas raízes. Em cima do barranco tinha um urso feroz, queria pegá-lo. E lá embaixo tinha umas onças pulando para pegar o pé dele, né? E ele ali naquele sufoco, daqui a pouco ele olha, tem um morango vermelho, lindíssimo. Né? Ele segura só com uma mão, pega o morango e saboreia o morango. Aí talvez você fale, Roberto, e os ursos? E as onças? Dane-se o urso. Dane-se as onças. Então você está no domingo lá com a tua família, teus amigos. Aí você começa a estressar, sua mulher olha que você estressou, ela chega para você e fala, meu amor, relaxa. Não dá uma de não chega para ela e fala, você fala para eu curtir porque você não sabe quantos ursos e quantas onças eu tenho que enfrentar amanhã. Os ursos estão cada vez mais ferozes, as onças estão, mas a gente precisa comer muito morango. Muito morango. E muito bacana isso, e eu digo que não é sobre matar o leão por dia. Não. É como cuidar do leão, né? Não morrer, né? E fazer amizade com ele. É verdade. Bom demais. Meus amigos, tivemos uma aula aqui com Roberto Chiniachik no Papo com Anjo. Finalmente consegui trazer o Roberto aqui. É um prazer, uma honra ser amigo dessa lenda viva, né? Lenda viva, um grande investidor, aliás, investe em muitas startups. Aprendo muito com ele também. Então, obrigado por ter assistido mais esse Papo com Anjo e te vejo na próxima semana aqui na Jovem Pan. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.